Fala comigo, minha rapaziada. Vamos para mais um dia de operações. Que Papai do Céu abençoe o nosso sábado, ilumine os nossos trabalhos. Campeonatos europeus voltando pouco a pouco. Aí hoje já temos campeonato holandês, campeonato escocês, campeonato português. O Sporting já joga hoje, mas por enquanto vamos nos atentar a fazer análise daquilo que a gente já vem dominando, que é o Campeonato Brasileiro. Brasileirão esse que volta hoje depois de um hiato aí de Copa do Brasil. Tivemos rodadas intensas, 2 jogos seguidos, fim de semana, depois meio de semana de Copa do Brasil, jogos interessantíssimos. E agora voltamos para o Brasileirão. Hoje temos Grêmio e São Paulo, Remo e Atlético Mineiro, Curitiba e Chapecoense, Botafogo e Fluminense. E vamos às análises, que hoje vai ter coisa boa, viu? Vem comigo, vamos nessa. Vamos começar por Grêmio e São Paulo lá no Olímpico, e 2 times que estão mal das pernas, viu? O Grêmio já conseguiu o que tanto queria, que ia entrar na zona de rebaixamento, e o São Paulo não vence já tem um tempinho, tá? Vamos ver aqui a situação na tabela dos 2 times. O São Paulo está em 12º, com 26 pontos, 25 gols marcados e 23 sofridos, e o Grêmio já é o primeirinho ali da portinha da zona de rebaixamento em 17º, com 22 pontos marcados, 22 gols marcados e 26 gols sofridos, um saldo negativo já de -4. O Grêmio, ele vem de certa forma embalado pela classificação na Copa do Brasil, avançou nas oitavas de final contra o Mirassol para as quartas de final. É certo que foi um jogo um pouco polêmico, teve um gol do Mirassol ali que, na minha opinião, não deveria ter sido anulado, mas no fim das contas foi anulado. O Grêmio venceu pela contagem mínima, venceu por 1-0 e avançou, tá? E essa foi uma vitória do Grêmio aí depois de muito tempo, né? Fora isso, o Grêmio poupou jogadores e perdeu o Bolívia, acabou sendo eliminado da Sul-Americana, tá? Empatou com o Fluminense, já tinha perdido também com o Bolívia no jogo de ida, perdeu para o próprio Mirassol fora de casa, e é um time que estava sem vencer desde a volta da Copa do Mundo. Realmente, a fase do Grêmio de Luiz Castro é muito ruim. Coisa parecida vive o tricolor paulista. O São Paulo também não sabe o que é vencer há um bom tempo. A última vitória do São Paulo foi contra o fraquíssimo Boston River pela Sul-Americana, mas desde que voltamos da Copa do Mundo, é uma derrota para o Remo fora de casa, uma derrota em casa para o Atlético Paranaense e um empate contra o Flamengo. E é nesse contexto aí que a gente vai avaliar aqui o que é que o SofaScore diz pra gente sobre esses 2 times. Ó, o São Paulo está a 3 jogos sem vitórias. Desses 3 jogos, ele sofreu gol nesses 3 jogos. Ambos os times, tanto São Paulo como o Grêmio, têm uma tendência aí dos últimos jogos de jogos abaixo da linha do 2,5 gols, ou seja, são times que estão tendo muita dificuldade de fazer gols, times com dificuldade de criação e com dificuldade na pontaria. Ao mesmo tempo, em 7 dos últimos 9 jogos, tanto o Grêmio quanto o São Paulo concederam o ambas marcam, tá? Então, nesse cenário, o que é que a gente começa a desenhar aqui nesse confronto? Em um cenário bem complexo como esse, a gente tem que começar a filtrar cenários mais específicos, né? O Grêmio dentro de casa, no Brasileirão, ele tem tomado muito gol, né? Então, se a gente pega um recorte aqui dos últimos 4 jogos do Grêmio dentro de casa, onde o Grêmio sempre foi muito forte, parece que o Grêmio não é mais tão forte assim dentro de casa. Empatou em 1-1 contra o Fluminense, perdeu de 3-1 para o Corinthians, ganhou de 3-2 para o Santos, né? Fez 3 gols, mas tomou 2 gols também. E perdeu para o Flamengo também de 1-0. Então, nos últimos 4 jogos dentro de casa, o Grêmio tem tomado muitos gols. Já o São Paulo, fora de casa, dentro do Brasileirão, tem feito gols. Ó, empatou com o Flamengo fora de casa em 1-1. Nesse jogo aqui, contra o Remo, fora de casa, não fez gol, foi um jogo amarrado de 1-0. Contra o Fluminense, o São Paulo perdeu fora de casa, mas fez um gol. E também no Clássico Paulista, contra o Corinthians, o São Paulo perdeu de 3-2, mas fez 2 gols. Nesse cenário, a gente já começa a desenhar aqui esse ambas marcam, que o SofaScore já dá pra gente aqui, ó, que aconteceu em 7 dos últimos 9 jogos. Mas o que é que eu prefiro em vez desse ambas marcam? Eu prefiro que a gente vá no over 1,5 gols. Por quê? Porque o ambas marcam, ele por si só já são 2 gols, né? Mas a gente já se cobre se for 2-0 São Paulo, ou 2-0 Grêmio, ou 3-0 Grêmio, 3-0 São Paulo. Então, o over 1,5 gols, ele é mais amplo e ele abarca mais possibilidades que o ambas marcam. Dito isso, vamos ver se a gente encontra outras estatísticas aqui em outros mercados, né, interessantes, para que a gente possa incrementar esse bilhete nesse jogo. Vamos para o Props. Né? O Props, ele não dá, como a gente já previu aqui, favoritismo a nenhum dos 2 times, tá? Quando a gente puxa aqui para gols, também a gente vê uma tendência que a gente já viu lá no SofaScore de um under 2,5 gols, né? Então a gente tá ainda nessa linha, porque a gente botou o over 1,5, tá? Então a gente ainda tá pegando aquele ambas marcam, mas também ainda tá abaixo dessa linha de 2,5. Vamos ver a parte dos escanteios, que é uma parte interessante, porque quando 2 times
ruins se enfrentam, que tem defesas ruins, geralmente as defesas gostam de rebater bastante, e geralmente a gente tem muitos escanteios, né? Então o Props dá pra gente aqui uma tendência muito grande de over 9 escanteios, que aconteceu em 60% dos últimos 5 jogos e 70% dos últimos 10 jogos. Então eu já vou botar aqui, tá? Escanteios, não sei exatamente ainda quantos, vamos ver lá pra frente, tá? Vamos ver aqui outros cartões, outros mercados que a gente gosta também, mercado de cartões, tá? O over 5,5 tem acontecido, mas aconteceu em 60% dos últimos 5 jogos e também 60% dos últimos 10 jogos. Mas cartões é um mercado super volúvel, difícil de você ir assim no pré-jogo. Não vou me arriscar, eu acho que a gente pode achar mercados melhores aqui. E dentro desse contexto, vamos ver aqui defesas de goleiros, né? Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa destacada. Gabriel Grando, do Grêmio, tem uma tendência de um over 2,5 defesas em 75% dos últimos 10 jogos e também 75% dos últimos 20 jogos. Olha só, é interessante, é uma tendência alta aí da gente pegar, por que não, 2 ou mais defesas de Gabriel Grando. O Santos não tem uma defesa boa, concede muito território, muito chute, tá? E o São Paulo provavelmente vai botar Gabriel Grando para trabalhar, né? Já o Rafael aqui do São Paulo não tem uma estatística de defesa tão grande como o Gabriel Grando apresenta aqui, ó. O Rafael, ele teve um over 2,5 defesas apenas em 40% dos últimos 5 jogos e metade dos jogos dos últimos 10%, tá? Então, pelo jogo ser na casa do Grêmio e a gente imaginar que o Grêmio vai tomar as rédeas desse jogo e vai precisar ir para cima, eu vou, por enquanto, eu vou abraçar também aqui essas 2 ou mais defesas do Rafael, tá? Tô gostando. Agora vamos ver aqui se a gente encontra mais coisas lá no StatsRubis, né? Principalmente tendências de jogadores. Ó, o StatsRubis, ele começa a gritar pra gente aqui estatísticas de faltas. Ó, nós temos aqui o Eric Nogueira, do Grêmio, que fez pelo menos uma falta em 6 dos últimos 6 jogos que ele jogou. Fez uma falta contra o Bolívia, fez uma falta em pelo menos um em cada jogo contra o Mirassol da Copa do Brasil, tá? E temos também Enzo Dias. Enzo Dias, ele fez pelo menos 2 faltas em 4 dos últimos 4 jogos, né? O Enzo, ele não jogou contra o Flamengo, dá pra ver aqui, né? Que o Enzo, ele não jogou contra o Flamengo. O último jogo dele foi contra o Remo, então já tem um tempinho que ele não joga, tá? Não sei, não tenho essa informação se é por lesão, tá? Mas a gente vai procurar melhor essa informação. Mas eu gosto dessa estatística aqui, porque se ele fez pelo menos 2 ou mais faltas em 4 dos últimos 4 jogos, tá? E é um jogo fora de casa, onde o Grêmio vem a atacar, né? O Enzo, sendo um jogador de defesa do São Paulo, pode sim fazer pelo menos uma falta. Então, a gente vai colocar aqui 1 ou mais faltas de Enzo Dias do São Paulo. Tá bem interessante essa tendência aí. E agora, para finalizar, a gente vai buscar confirmar aquela informação dos escanteios, né? Vamos ver aqui os escanteios de Grêmio e São Paulo. Tá? Ó, nos últimos 20 jogos, vamos pegar aqui a linha de todos os jogos, o Grêmio tem uma média de 8,70 escanteios, 4 a favor e 4,55 contra, não é uma média alta, enquanto o São Paulo já tem uma média maior de 10,9, quase 11. Mas vamos começar agora a especificar mais. Dentro de casa, o Grêmio tem uma tendência de 5 escanteios a favor e 3,5 contra, ou seja, concede pouquíssimos escanteios dentro de casa. Tá? Interessante essa informação. Já o São Paulo, fora de casa, ele tem uma tendência de 5 escanteios a favor, é uma média alta para fora de casa, e quase 5 fora, 4,95 fora, enquanto o Grêmio tem 5 fora. A gente já começa a cruzar as estatísticas aqui e achar que talvez esse over 4,5, tá? O over, eu vou botar aqui, lembra que a gente falou de escanteios? Então, nos escanteios, eu vou pegar aqui, ó, um over 3,5 escanteios para o Grêmio, tá? Para o Grêmio, porque foi a única estatística aqui que a gente conseguiu cruzar a informação e ter consistência para poder cravar aqui no pré-jogo, tá? Não dá para cravar estatística do jogo todo, talvez aqui a gente possa pegar um over 6,5 ou 7,5 no jogo todo, mas vamos estudar ainda quando eu for disponibilizar para vocês o bilhete, já vai vir com essa informação. Beleza? Então, para esse jogo, vamos fechar assim, o over 1,5 gols nesse jogo, com um over 3,5 escanteios para o Grêmio, 2 ou mais defesas de Gabriel Grando, 2 ou mais defesas do Rafael e 1 ou mais falta Enzo Dias do São Paulo. Para esse jogo
já tá bom demais, galera, tá bom? Então, vamos para o próximo. Vamos agora para o segundo jogo do dia, que acontece às 6h30. Essa rodada, ela acontece da forma como toda a rodada deveria acontecer, né? Um jogo em cada horário. Grêmio e São Paulo às 16 horas, 4 da tarde. Depois Remo e Atlético, 6h30. Aí depois vem Curitiba e Chape às 8h30. E Botafogo e Fluminense às 9 horas, tá? Dá para você ir acompanhando ali todos os jogos. Vamos lá. Remo e Atlético Mineiro, dois times que jogaram aí essa última rodada de Copa do Brasil. O Atlético Mineiro fez um confronto muito difícil e muito disputado com o Juventude e se classificou com um gol no último segundo no jogo da volta lá no Alfredo Jaconi. E o Remo não se classificou, acabou perdendo a classificação em casa contra o Santos. Conseguiu até segurar um 0x0 lá na Vila, mas chegou em casa, contou aí com a expulsão muito cedo do zagueiro Marlon e foi presa fácil aí depois para o Santos para sofrer os gols e acabar caindo fora. E aí não dá para descartar o aspecto físico do desgaste dos dois times, tá? Principalmente do Atlético Mineiro, que fez 2 jogos disputadíssimos de Copa do Brasil, jogou lá no sul, né, no frio do Alfredo Jaconi, e faz uma viagem atravessando o Brasil agora para vir jogar no Pará contra o Remo, né? Um lugar totalmente diferente, com um clima totalmente diferente, bem mais quente, e com certeza isso no aspecto físico do futebol vai contar bastante, principalmente na reta final do jogo. O Atlético Mineiro está no meio da tabela, em 10º, com 28 pontos feitos, 25 gols marcados e 25 sofridos, tá? Um saldo de 0. Enquanto o Remo tem menos pontos do que futebol, realmente não consigo ver o Remo jogando um futebol tão ruim assim, que credencie ele a ser penúltimo colocado, mas a verdade é uma só, o Remo é o 19º, com apenas 21 pontos feitos, 24 gols marcados e 34 gols sofridos. Sofre muito gol o Remo. O Atlético Mineiro, depois da saída de Hulk, tem feito uma campanha de recuperação, apesar de ainda não apresentar um futebol tão vistoso, tão encantador. Não dá para confiar ainda 100% no Galo, mas já são 6 jogos sem derrotas, enquanto o Remo vem fazendo uma campanha ruim no pós-Copa. Já são 3 jogos sem vencer, né? A gente vê aqui que o Remo fazia de sua casa um terreno hostil para os adversários, mas não está sendo mais bem assim. Desde que voltou da Copa do Mundo, o Remo tem tido dificuldade, né? Perdeu para o Corinthians, venceu em casa o Vitória, mas de lá para cá perdeu para o Mirassol, empatou com o Santos pela Copa do Brasil e perdeu em casa de 1x0 também para o Santos. Então o Remo precisa se recuperar. E o Galo, enquanto isso, vem de uma vitória, de uma classificação na Copa do Brasil, vem também de uma vitória surpreendente contra o Palmeiras fora de casa, venceu o Vasco de 1x0 e empatou com o Bahia dentro de casa em 1x1. Então, por essas informações que a gente extrai aqui, dá para sentir um leve favoritismo aí para o Atlético Mineiro, mas tem também essa questão que eu citei anteriormente sobre o desgaste físico, tá? Então, eu não vou cravar, por enquanto, muitos gols, tá? Apesar do Remo ser um time que leva muitos gols, eu não sei se vai ser um jogo de tantos gols assim, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a buscar outras estatísticas que nos possam dar mercados mais interessantes. Aqui no Props, a gente vem para o mercado de resultado, não temos aqui uma tendência de favoritismo. A gente vem aqui agora para o mercado de gols e a gente encontra aqui que parece que o mercado de over 2 tá com favoritismo aqui, que aconteceu em 80% dos confrontos entre Remo e Atlético Mineiro, porque na verdade o primeiro jogo de Atlético Mineiro e Remo do primeiro turno foi um 3x3, então não temos aqui estatísticas o suficiente para poder fazer alguma análise nesse sentido. Em relação a escanteios, nós temos aqui uma tendência de um over, tá? Um over 9 escanteios, tá? Cartões, uma tendência a um over 13,5 cartões. E defesas, gosto muito aqui de pegar defesas do Marcelo Rangel. Olha só, Marcelo Rangel teve over 2,5 defesas em 100% dos últimos 5 jogos, em 100% dos últimos 10 jogos, em 80% dos últimos 20 jogos, e fez também 3 ou mais defesas no confronto anterior contra o Atlético no primeiro turno. Então, já é uma estatística que já está gritando aqui na nossa cara, né? Então, já vamos pegar aqui, ó. Vou pegar 2 ou mais defesas. Marcelo Rangel. Beleza, vamos agora buscar outros mercados em outras plataformas. A gente abre aqui o StatHub e vê que ó, o Atlético Mineiro permite 12,5% mais chutes que a média da liga. Olha que informação interessante. O que a gente faz com isso? Vamos buscar aqui no time do Remo quem são os jogadores que mais chutam, tá?
Então, assim, jogadores condizentes, né? Porque ele começa a dar aqui umas tendências de jogadores mais de trás. Leonel Pico, José Welles, são jogadores que não são necessariamente titulares, né? Franco Catarose, aí do Atlético da Renan Lodge. Renan Lodge eu gosto muito, vou botar, mas por enquanto vamos buscar aqui do Remo, tá? Tem o Marcelinho com 15 finalizações nos últimos 19 jogos, mas o Marcelinho não é titular absoluto, tá? Aleph Manga, aqui o Aleph Manga eu já gosto, tá? Aleph Manga tem pelo menos 2 finalizações em 24 dos últimos 36 jogos, tá? E dos últimos 4 jogos ele finalizou 2 vezes contra o Vitória, 2 vezes contra o Mirassol e pelo menos uma vez em cada jogo contra o Santos na Copa do Brasil. Então a gente pega aí o principal jogador de ataque do Remo jogando dentro de casa contra um combalido Atlético Mineiro, que a gente já viu a informação de que concede 12% a mais de chutes que a média da liga. E a gente já começa aqui a trabalhar essa estatística. Ó. Vou pegar uma finalização de Aleph Manga. E vou pegar também uma finalização de Renan Lodge. Renan Lodge, que a gente já pegou um win nesse chute dele no último jogo. Renan Lodge tem uma média de finalização muito consistente. Finalizou pelo menos 2 vezes em 7 dos últimos 8 jogos. Olha essa média aqui, ó. Finalizou 5 vezes contra o CSA, 3 contra o Corinthians, 2 contra o time que eu não consigo identificar aqui, 2 vezes contra o Vasco, 3 vezes contra o Bahia, 2 vezes contra o Palmeiras, 3 vezes no primeiro jogo contra o Juventude, pelo menos uma vez no jogo de volta contra o Juventude, tá? Então é um jogador que a gente já falou aqui. Tem jogado adiantado, numa segunda linha, jogado como ala esquerdo, e tem chegado muito no ataque para finalizar. Então, vou pegar também essa finalização aí de Renan Lodge. Então, se a gente já começa a entender que os dois times concedem muitas finalizações, tá? Deixam os adversários chutar mais no gol do que os outros times do Campeonato Brasileiro, nada mais natural e estratégico do que eu pegar também aqui as defesas, né? A gente já pegou aqui a defesa de Marcelo Rangel, mas vou pegar também 2 ou mais defesas de Everson, tá? E aí, rapaziada, em relação a esse jogo, eu acredito que chegamos aqui a um bilhete bem seguro, tá? Não consigo cravar aqui vitória ou dupla chance de nenhum dos times. Não consigo cravar cartão, escanteio. Vamos pegar aqui defesa, finalização, tá? E vamos buscar também outros mercados em outros jogos. E aí, vamos para o terceiro jogo do dia, que é Curitiba e Chapecoense. 2 equipes que precisam fazer, a partir de agora, uma campanha de recuperação. Curitiba vinha fazendo, inclusive, até um primeiro turno interessante, mas vem caindo pelas tabelas, pegou alguns jogos complicados aí no pós-Copa, está sem vencer desde então, e a Chapecoense é aquela coisa que a gente já vem percebendo, né? Vai cair com louvor, apesar de estar até fazendo alguns jogos valentes, empatando com o Santos, fez um confronto aí de Copa do Brasil também bem valente, bem honesto, com um forte Cruzeiro, mas acabou caindo como esperado, e agora tem que voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro se tivesse algum tipo de sonho de não cair. O Curitiba, enquanto isso, descansou esse tempo, tá? Eu acho que isso vai contar a favor do Curitiba, é mais time, descansou, tirou esse tempo aí para treinar, para ficar mais fresco, e precisa desesperadamente vencer. Como a gente via conversando, o Curitiba fez um bom primeiro turno, um bom primeiro semestre, mas olha aqui, ó, no pós-Copa, voltou já pegando o Palmeiras, tomou um 3-1, o Palmeiras que é o virtual, para mim, na minha opinião, vai ser o campeão. Depois empatou fora de casa com um bom time do Bragantino no 0-0 e depois perdeu dentro de casa também contra o forte Cruzeiro. E agora precisa aproveitar que vai pegar o último colocado e vencer. E a Chapecoense não precisa nem falar, né? Tirando aí esse confronto contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, a Chapecoense vem de 3 jogos também do pós-Copa sem vencer. Né? Empatou com o Santos, que até foi um bom resultado, empatou com o Santos fora de casa, mas tomou um 4-0 do Flamengo dentro de casa e perdeu também o Bahia. A Chapecoense deve cair aí como uma das piores campanhas da história do Brasileirão. Dentro desse cenário, obviamente, Curitiba super favorito, né? Mas não, você sabe que eu não gosto de pegar a vitória seca, mas aqui eu vou na vitória do Curitiba. Curitiba vence, né? Eu acho que o Curitiba não vai ter dificuldade de vencer a Chapecoense aí dentro de casa. Um outro mercado também interessante, como a gente deve ter aí um Curitiba amassando a Chapecoense, buscando o resultado. Eu vou buscar aqui a 2 ou mais defesas do Anderson, bom goleiro da Chapecoense, né? Mas que infelizmente está sofrendo aí com a má fase da equipe, tomando muitos gols, mas tem feito muitas defesas também. E no time do Curitiba nós temos 2 jogadores que chutam bastante no gol, tá? O Lucas Ronier,
e o Breno Lopes. E aí eu vou pegar uma ou mais finalização de cada um deles. Uma finalização de Lucas Ronier e uma finalização de Breno Lopes. Esse jogo aqui, rapaziada, a gente já conseguiu identificar o cenário cedo. Não vamos precisar fazer muita leitura e muita busca de estatística aqui nas plataformas, né? Uma outra estatística também que eu acho interessante é a estatística de que a Chapecoense cede muitos escanteios fora de casa. Ou essa estatística aqui, ó, fora de casa, a Chapecoense tem uma média dos seus jogos de 10,85 escanteios, sendo que desses escanteios, 7,45 são para os adversários. Então, com o Curitiba precisando do resultado, precisando muito da vitória, já dá para esperar aí um volume bom de escanteios a favor do Curitiba. Então, eu vou pegar aqui, ó, um over 4,5 escanteios Curitiba. Então é isso, rapaziada. Para esse jogo, para mim, tá de excelente tamanho. Já vai dar uma odd interessante aqui. Vitória do Curitiba, 2 defesas ou mais do Anderson, goleiro da Chapecoense, uma finalização de Lucas Ronier, uma finalização de Breno Lopes e over 4,5 escanteios Curitiba. Lembrando que isso aqui são só sugestões de momento. Na hora que eu for montar o bilhete, eu posso adicionar mais alguma coisa ou mudar mais alguma coisa aqui se eu achar interessante, beleza? E para fechar, vamos finalizar com o clássico carioca aqui, Botafogo e Fluminense, tá? Fazem esse jogo aqui no Engenhão. Botafogo que descansou essa semana aí, Fluminense fez um jogo muito pegado, muito corrido também, o clássico carioca contra o Vasco, onde acabou eliminado. E como eu estou analisando aqui, nos outros confrontos também estou levando em consideração o desgaste físico dos times que jogaram essa rodada de Copa do Brasil perante os times que não jogaram, tá? E essa questão vai entrar aqui na equação desse jogo, porque nós temos um time como o Fluminense em má fase. O Fluminense está ladeira abaixo, né? Tem uma campanha terrível no pós-Copa. Se eu não me engano, o Fluminense ainda não venceu desde a volta da Copa do Mundo, tem apresentado um futebol terrível, sem conseguir criar, sem conseguir fazer gols, enquanto o Botafogo tá mais ou menos, né? Ó, o Fluminense depois do pós-Copa empatou com o Bragantino em casa em 1-1, empatou com o Grêmio em 1-1 fora de casa, empatou com o Bahia dentro de casa em 0-0, aí na Copa do Brasil empatou com o Vasco em 0-0, depois perdeu para 3-1. Então, são pouquíssimos gols feitos, tá? Então, é um time que tá com muita dificuldade de criação, enquanto o Botafogo, que descansou, vem de uma boa vitória fora de casa contra o Cruzeiro. Antes disso, tinha empatado dentro de casa contra o Vitória e no pós-Copa voltou vencendo o Santos em 2-1 dentro de casa, tá? Então, existe um favoritismo claro aqui para mim do Botafogo. Você pode contestar falando que é um clássico, pipipi, popopó, mas perante o futebol apresentado principalmente pelo Fluminense aqui, eu boto aqui Botafogo dupla chance, tá? Dupla chance. Vou pegar também esse under 4,5 gols, tá? Under 4,5 gols, porque o Fluminense é um time que faz pouco gols, mas também ainda tem uma defesa organizada, principalmente pelos seus volantes. A gente tem ali Martinelli e Hércules, que fazem muito bem a proteção da zaga. A zaga, a gente tem ali o Ignacio, que está em boa fase. Os laterais também, que são laterais experientes. Então, eu penso bastante aqui nesse under 4,5 gols, tá? O Botafogo também, ele teve dificuldade aqui contra o Vitória, ficou no 0-0. Essa vitória aqui contra o Cruzeiro foi só 1-0. E até quando venceu o Santos aqui, foi um 2-1, ficou abaixo dessa linha dos 4,5 gols, tá? Então, tá uma linha bem segura de gols aí, esse under 4,5. Fora isso, uma coisa que eu gosto bastante, principalmente em clássico cariocas, são os cartões, tá? Então a gente pode começar a fazer essa leitura de cartões pegando até o último confronto entre Fluminense e Botafogo, né? Lá em 12 de fevereiro foi o primeiro jogo lá do primeiro turno do Brasileirão, que teve Fluminense e Botafogo no Maracanã. O Fluminense venceu por 1-0 e vamos ver como é que foi esse jogo aqui, né? Principalmente em relação a cartões. Como faz muito tempo, eram times em contextos totalmente diferentes, né? Mas a gente teve aqui simplesmente 8 cartões amarelos, 5 para o Fluminense, 3 para o Botafogo, sendo um vermelho aqui para o Fluminense, tá? Então eu vou seguir essa linha aqui, vou pegar o over 13,5 cartões, vai depender muito da odd depois que a gente for montar esse bilhete, mas vou pegar essa parte dos cartões. E agora, por fim das contas, vou pegar também a parte de finalização, né? Eu acho que geralmente jogos clássicos cariocas, eles costumam ser jogos abertos, movimentados, e ambos os times têm jogadores que têm consistências em finalizações, tá? Do lado do Botafogo, a gente tem Matheus Martins, que finaliza bastante, Matheus Martins, Danilo e Arthur Cabral. E do lado do Fluminense, a gente tem Canobi e Hulk, né? John Kennedy não deve jogar, que sentiu uma lesão aí no último jogo da Copa do Brasil contra o Vasco. Hulk deve jogar. E Hulk, jogando bem ou não, se tem uma coisa que ele faz no jogo, meu amigo, é chutar.
Canóbio também chuta bastante no gol, aquele tipo de jogador que tá sempre cortando para dentro, pisando na área, chutando. E do lado do Botafogo, como eu falei, Arthur Cabral tá sempre se desmarcando, achando chance de finalizar, muito também por cima, com cabeceios, Danilo chegando de trás, infiltrando e finalizando, e Matheus Martins também. Então, aqui vamos pegar finalizações. Hulk, Canóbio, Matheus Martins, que era outro mesmo, Danilo e Arthur Cabral. E aí, é isso aí, rapaziada. Fechamos assim o nosso bilhete aqui de análise para hoje, esse sábado. Vou agora sentar aqui e montar esse bilhete. Vou montar também. Temos agora uma novidade aqui, tá? Vamos fazer agora um projetinho, a alavancagem, beleza? De sair de 30 para R$1.000. Então, hoje a gente começa esse projetinho. Vamos pegar aí uma odd de 1,70. A gente vai ter esse bilhete, mas vai ter também aí uma odd de 1,70, que a gente vai sempre colocando o valor inteiro para chegar em R$1.000, começando com 30, beleza? Então, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o bilhete completo, né, da análise de hoje e o bilhete também da primeira entrada da alavancagem, beleza? Então, não perca, pegue os dois. E se você curte um trabalho feito dessa forma, não deixe também de entrar e conferir meu trabalho no meu grupo gratuito do WhatsApp. Lá eu mando esse tipo de bilhete, esses bingos e muitas outras entradas com muita análise e embasamento. Rapaziada, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais e fui!